Shalom, shalom, glória a Deus. Vamos a mais uma live para a nossa série de treinamento apostólico para a igreja. E essa live é uma live de ativação e guerra espiritual. E o tema da live é ativação através do Salmo 91. Eu quero pedir para vocês que estão entrando aí, que escrevam aí em letra maiúscula, tudo em letra maiúscula. Ativação através do Salmo 91. Para eu poder fixar aqui, é mais fácil quando vocês digitam, eu fixo o tema aqui para quem chega já sabe do que nós estamos falando. Gente, preparem-se para um ensinamento tremendo, que é a continuidade ao que foi falado ontem. Ontem nós tivemos duas lives profundas sobre a armadura de Deus e nós estamos nessa unção de fogo, nessa unção de ativação. E hoje eu quero falar para vocês sobre o Salmo 91. E uma revelação muito profunda aí. Gente, olha, vou falar uma coisa. Tá tendo aqui uma obrinha na casa do vizinho, então tem um barulho de máquina de furar que tá me incomodando. Quero saber se tá incomodando vocês aí. Espero que não, porque eu tô com o microfone para poder ficar mais tranquilo. De vez em quando tem um barulhinho. Tem coisas que não estão no nosso controle, né? Mas vamos lá. Muito bem, sejam bem-vindos. Jocélia, Elaine, Ana Paula, Dudinha, Luna, Siqueira, Edésio, Aguiar, Thaís. Eu não tenho feito live pela manhã porque a quarentena já está diminuindo, né? E tem muita gente que está voltando aos seus afazeres, ao seu trabalho. Mas como essa semana nós temos live todos os dias às 18 horas, inclusive hoje, às 18, nós vamos receber o suplente do deputado Marco Feliciano, e é o Roberto Marinho, um grande adorador do Ministério Atmosfera de Adoração. E o tema hoje, às 6 da tarde, vai ser como criar um ambiente de glória, uma atmosfera de adoração para cura, para atos proféticos, para libertação, para oração, entende? Então, isso vai ser mais tarde. Só que eu terminei meu tempo de oração agora. Deus colocou uma palavra no meu coração e é muito profunda. Eu queria compartilhar isso com vocês aqui. Vai ficar gravado, sim. Deixa eu ver só alguns comentários aqui. Bom dia, apóstolo. Sou da Igreja Ministério Ágape Restauração, dos apóstolos Rafael e Alateia Ortiz. Ok, legal, Sônia. Muito bom conhecê-la. Deus abençoe. Deus une pessoas com propósitos, viu? Pessoal, vamos lá. Abra sua Bíblia no Salmo 91 aí. Vamos ler o Salmo 91 rapidinho. E o Espírito Santo vai fluir alguns códigos avançados para vocês. Recentemente eu fiz uma live sobre a ativação através da oração do Pai Nosso. Está na nossa lista, na nossa playlist. Se você não tem a playlist, depois você pede, aí manda um DM pedindo. Mas foi muito profunda a ativação através da oração do Pai Nosso. E agora nós vamos entrar na ativação através do Salmo 91. Vou fazer a leitura rapidamente aqui. Salmo 91. Cuidado só para não balançar a câmera aqui. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Estou lendo na NVI, tá bom? Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal te sucederá e desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra e pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatei. Eu o protegerei,
pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, gente? Essa live vai ficar salva, mas é muito importante, sempre que vocês puderem, que vocês assistam a live em tempo real aqui, igual estão assistindo agora. Por quê? Porque sempre no tempo real flui uma unção e você pode receber uma ativação aí onde você está. Bom, gente, só uma apresentação. Muita gente está me conhecendo aí através dos outros apóstolos que estão fazendo live comigo. Eu me chamo Ricardo Ribeiro e eu trabalho com batalha espiritual há quase 20 anos. Eu já viajei 23 estados desse país e já tive a chance de treinar centenas de igrejas na área de batalha espiritual. Durante muito tempo, o meu ministério foi voltado para a batalha espiritual de nível solo, formação de libertadores individuais, batalha espiritual no casamento, libertação de iniquidades, de cativeiro, libertação de espíritos malignos, de maldições. Então, muitos anos eu trabalhei com isso. É um assunto que eu domino, é um assunto que eu me habituei a falar muito sobre isso. Inclusive, nós temos vários cursos online que podem ser adquiridos nessas linhas, nessas áreas. Porém, nesses últimos dias, eu estou seguindo um comando de Deus de falar especificamente sobre a restauração da igreja. Então, essas lives aqui, todas elas com esses convidados aí que têm nos ajudado, têm o objetivo de ajudar a restaurar a igreja no fundamento dos apóstolos e profetas. Por isso, os temas centrais são 5 ministérios, dons e ativação do Espírito Santo, a comissão dos 7 montes, a guerra espiritual nos ares. No futuro, mais para frente, talvez daqui a 2, 3 semanas, nós vamos entrar em séries. Dentro dessa série nós teremos subséries falando sobre guerra espiritual avançada e subséries falando sobre paternidade e cura de orfandade. Mas, tendo dado essa minha apresentação, vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Gente, o Salmo 91 é uma das maiores armas de ativação espiritual que existem na Bíblia. O Salmo 91, ele é tão poderoso que o diabo não resistiu e não quis deixá-lo como uma revelação para a igreja. Então, assim como a oração do Pai Nosso, o espírito da religiosidade, o espírito de Mitra, o espírito do engano, ele roubou o Salmo 91 e transformou numa prece, numa reza. Tanto que o Salmo 91 é chamado, apelidado de o Salmo Amarelo, porque as pessoas religiosas, elas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, achando que o Salmo 91 aberto vai ter algum poder, e a página fica amarelada, por isso que chama de o Salmo Amarelo. Ele foi roubado. Por isso eu quero resgatar. Eu resgatei em uma das lives anteriores a oração do Pai Nosso. Quem assistir, você vai entender como é profunda a oração do Pai Nosso, como é importante você ministrar não a oração como reza, mas cada código que é liberado ali. E agora, aqui no Salmo 91. Vamos começar o Salmo 91 falando sobre os 7 demônios, sobre os 7 espíritos que foram denunciados pelo escritor do Salmo 91. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Tudo que eu vou falar aqui é baseado no escrito original do Salmo 91 em hebraico. Tem muita gente que lê o Salmo 91 em português e não entende algumas coisas que eu vou falar aqui. Então eu vou falar baseado na tradução hebraica. Outra coisa é que eu preciso que vocês entendam que o Salmo 91 não foi escrito por Davi, tá bom? Salmo 91 foi escrito por Moisés. É um salmo baseado na experiência real que Moisés teve nos 40 anos que ele caminhou no deserto. Imagina, gente. De noite no deserto, você não vê nada, não tem lâmpada acesa, não tem nada, não tem Wi-Fi, não tem internet, não tem televisão. E muitas vezes o Moisés via demônios, ele enfrentava demônios com o povo. Então esse Salmo 91, ele
cita 7 classes de demônio que Moisés e o povo que caminhava com Moisés enfrentavam. E o primeiro demônio é chamado o laço do passarinheiro. Nós vemos lá na Bíblia: não temerás, ele te livrará do laço do passarinheiro. Eu vou tentar falar rápido para dar tempo de falar tudo, e se der tempo no final eu responder uma pergunta ou outra, ok? O primeiro demônio, então, para você que está anotando aí, laço do passarinheiro. A palavra laço do passarinheiro, no original hebraico, significa armadilha do caçador especialista. Entenda isso. Tem muita gente que fala laço do passarinheiro. O que é o passarinheiro? É o cara que fica mexendo com o passarinho? Olha como a língua portuguesa ela nos deixa ignorantes acerca da verdade. Então, laço do passarinheiro no original é armadilha do caçador especialista. O que significa isso? Existem demônios que são especialistas em cada situação. Existem demônios que são especializados em derrubar aquilo que você é. Então, por exemplo, tem demônio que é especialista em derrubar apóstolos. Tem demônios que são especialistas em derrubar pastores. Tem demônios que são especialistas em derrubar maridos. Tem demônios que são especialistas em atacar adolescentes. Então, esses são os laços do passarinheiro. Existem demônios que são especialistas em atacar casamentos. Eu tenho um curso online de batalha espiritual no casamento que eu falo sobre alguns deles. Tem demônio que é especialista em derrubar advogado. Tem demônio que é especialista em conhecer, agora que aprofunda o negócio. Tem demônios que são especialistas em conhecer você, os seus pontos fracos. Existe um laço do passarinheiro que se levanta contra cada um de nós. Então são demônios que acompanham a nossa vida com pautas, com documentos, com papéis, e eles ficam observando as nossas fraquezas, as nossas... por exemplo, se você tem problema de orfandade, se você tem problema de rejeição, se você tem problema de carência afetiva, se você tem problema de pornografia, se você tem alguma situação mal resolvida sexual, se você tem problema de relacionamento, se você tem problema de glutonaria, você vê um negócio e você quer comer. O passarinheiro, ele sabe tudo, ele é um especialista, ele é uma pessoa, um demônio que protocolou, documentou todas as suas fraquezas e ele sabe dar o golpe preciso para te derrubar. Então olha como é perigoso esse demônio, gente. O salmista Moisés aqui, ele começa dizendo isso: cuidado com o laço do passarinheiro, o caçador especialista. Eu podia ficar uma live inteira falando desse demônio, mas eu só vou te ativar para o assunto e você mergulha nisso daí. Tá? Cuidado, porque às vezes você está sofrendo, você está sendo caçado, você fala, não sei porquê, todo dia eu acordo e recebo uma palavra de afronta, todo dia eu acordo com o coração apertado, todo dia eu fico triste quando acontece não sei o que. É porque você não está atento com o laço do passarinheiro, você não está atento com o caçador especialista, você está sendo caçado, houve um comando no inferno para te caçar, e a caça ela é literalmente nas suas fraquezas. Segundo demônio, a tradução em português chama de a peste perniciosa, viu? A peste perniciosa. A Viviane está dizendo aqui, todo filme de terror, quem espiona é um corvo. Depois você fala sobre isso em reservado, Viviane, eu quero entender melhor sobre isso. Bom, segundo demônio, a peste perniciosa. Olha que tremenda a tradução original para peste perniciosa. Calamidades geradas por praga. Isso te faz pensar em alguma coisa, gente? Quem assistiu minha live que eu falo que existe a diferença entre doenças, enfermidades e pragas. São 3 coisas diferentes. Às vezes você está orando por uma cura, mas você está orando errado, porque existe diferença entre doença, enfermidade e praga. O que é o coronavírus? É uma doença? Sim ou não? Coronavírus é uma enfermidade? Sim ou não? Coronavírus é uma praga. Agora, peste perniciosa no original é calamidades geradas por praga. Na tradução original, está escrito inclusive um comentário: pragas daquele tipo que ataca os gados. Olha que coisa interessante, gente. Isso mexe comigo, porque nós temos falado muito aqui que a igreja apostólica não é uma igreja de ovelhas. A igreja apostólica é uma igreja de águias.
A igreja pastoral é uma igreja de ovelhas, onde as pessoas o tempo todo precisam ser ministradas pelo pastor, porque são ovelhinhas do aprisco. Mas a igreja apostólica é uma igreja de águia. O que a águia faz? Ela pega o filhote e joga do alto para que ele voe, para que ele alcance o seu destino. Agora, o poder da peste perniciosa, o segundo demônio, calamidade gerada por praga. São demônios que trabalham com pragas, mas essas pragas elas atingem um grupo específico. Pessoas que são fracas, elas são gado. Meu Deus, a palavra gado mexe muito comigo, porque gado a gente fala muito sobre isso aí. Alienação, pessoas que são movidas com facilidade. Nos campos da religião, nos campos da política, nos campos do esporte, qualquer lugar onde tem uma massa que é governada como massa de manobra, é gado. E olha como esse espírito chamado peste perniciosa, traduzido por calamidades geradas por pragas, ele pega o gado. É por isso, gente, que eu tenho falado isso para os meus discípulos, para os apóstolos que estão debaixo da minha cobertura. É um conselho, não é uma ordem. Mas eu sempre digo para eles, irmão, apóstolo, evite ter time de futebol. Evite ter partido político. Evite definir se você é esquerda ou da direita. Evite ter título, classe religiosa. Não, eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal. Nós estamos acima disso tudo. Quando nós descemos desse posicionamento, nós nos tornamos gado, porque nós somos parte de um time. E quem escolhe um time entra em guerra contra outro. Quem escolhe um lado entra em guerra contra outro. Nós somos governo, nós sentamos em lugares de autoridade. Então a peste perniciosa é um espírito de praga que encontra legalidade para entrar em pessoas manipuláveis, em gado. Olha que revelação tremenda. Está escrito isso. Por isso está escrito, a Bebel Modolo está dizendo aqui, por isso o efeito manada no Covid. Exato, irmão. Porque os líderes, os formadores de opinião ficam na televisão dizendo, gado, vá para a esquerda, gado, vá para a direita, gado, sai para a rua, gado, fica em casa, gado, faz manifestação. E o povo, igual um bobo, igual ovelhinha, fica se movimentando. Eu estou aqui em casa, irmão, fazendo minha quarentena, orando em línguas bastante com a minha mulher, usando as proteções, e Deus tem nos abençoado, e eu estou saudável. Deus me livre, se eu pegar a doença, orem por mim. Não vou dizer que eu sou imune, porque eu não sou a melhor cocada do saquinho, a última cocada do saquinho. Mas uma coisa eu posso dizer para você, eu não sou gado. Procure no original, você vai ver peste perniciosa, calamidades geradas por pragas do tipo gado. Meu Deus. Terceiro demônio do Salmo 91, terror noturno. Não temerás o terror noturno. O que é o terror noturno? Terror noturno é quando você tem o medo do ciclo que antecede ao dia. Porque o que é a noite, gente? A noite é o que vem antes do dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Olha só como é que funciona isso. O choro dura uma noite. A alegria vem ao amanhecer. O amanhecer, ele trará alegria. A Bíblia diz, mas a noite é o ciclo que antecede a alegria. O que tem a ver isso, gente? Isso aqui fala de ansiedade. O que é ansiedade? Aqui não está falando da noite comum, não, irmão, porque ontem à noite estava todo mundo rindo aqui em casa, a gente brinca, a gente se diverte, a gente vê televisão, a gente ora. Aqui não está falando da noite natural, da noite após as 19 horas. O terror noturno aqui está falando do medo e da ansiedade que vem antes da alegria acontecer. Ou seja, você está esperando um milagre, mas você está ansioso. A alegria não chegou, o dia não chegou. É o terror noturno. Você está entrando em ansiedade porque tem uma promessa de Deus que não se cumpriu ainda. Você está entrando em ansiedade
porque algo Deus está gerando ao seu espírito e você sabe que vai acontecer e você está em crise por causa disso, está em pânico por causa disso. Não tem nada a ver com a noite natural. É o ciclo que vem antes do amanhecer. Eu espero que eu tenha sido claro nisso. Senão, depois você assiste a live. Entenda isso aí. Quando a Bíblia vai dizer, não temerás o terror noturno. Terror noturno é o ciclo que antecede ao amanhecer. Ou seja, a ansiedade, a tristeza, o pânico, a angústia que é gerada antes do cumprimento da promessa. Isso é um demônio. Quarto demônio do Salmo 91. A seta que voa de dia. O negócio está aprofundando aqui, gente. Porque o que é a palavra seta no original é flecha. Você sabia disso? Flecha. Alguém falou uma coisa aqui legal. Que rouba a alegria é a fé, é o descanso. Você precisa descansar para vencer o terror noturno. Legal. Bom, seta que voa de dia, número 4. Quarto demônio do Salmo 91. A palavra seta no original é flecheiro. E dia aqui fala sobre os momentos em que você está atuando, os momentos em que você está fazendo o que tem que ser feito. Entenda uma coisa, existem demônios flecheiros, existem demônios que ficam lançando flecha o dia inteiro. Você sai para trabalhar, as flechas estão voando, irmão. Você sai para ir fazer uma obra ministerial, para orar por alguém, para fazer uma visita no hospital, você sai para fazer um aconselhamento, você sai para levar teu filho na escola, você sai para ir para a escola, as flechas estão voando o tempo inteiro. A gente não vê, nós não vemos, mas as flechas estão voando. Por isso é seta que voa de dia. Demônios flecheiros que atacam durante o dia. E entenda uma coisa, existem dois tipos de flechas. Aquelas que são enviadas diretamente para você, elas estão lá no primeiro demônio, laço do passarinheiro. São ataques diretos a você, direcionados. Você sai de casa, você recebe um ataque. Você desce a escada do teu condomínio, o ataque te pega. Você chega no trabalho, o ataque te pega. Mas aqui nesse quarto demônio, seta que voa de dia, está falando sobre setas aleatórias. Aqui está falando sobre setas aleatórias. O que acontece aqui? Você está andando na rua e as setas estão voando. Os demônios, eles nem miraram em você, irmão. Eles só ficam lançando, flecheiros ficam lançando setas de todo lado. Às vezes o alvo nem é você, mas ele acaba te pegando. Ele pega quem está passando. E por que eu quero enfatizar isso? Das setas aleatórias. Porque ontem, na nossa live anterior, foi falado uma coisa importante. A armadura, você precisa vestir a armadura o tempo inteiro. Depois você assiste a live anterior da armadura de Deus, que você precisa estar vestindo a armadura o tempo todo. E a armadura se troca. Entenda isso. Tem momento de manhã que você precisa usar a armadura do trabalho, aí você vai para um encontro conjugal com seu marido, você vai ter que trocar de armadura no mundo espiritual, porque é outro tipo de armadura, outro tipo de relacionamento, outro tipo de situação. Mas o tempo inteiro temos que ter a nossa armadura espiritual alinhada com o tempo, com o ciclo e com a estação que nós estamos vivendo. Por isso, aqui a Bíblia nos alerta, cuidado com as setas que voam. Quinto demônio, a peste que se propaga nas trevas. Tem mais revelação aqui. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Lá no segundo demônio, a palavra peste já apareceu. A peste perniciosa. E agora, a peste que se propaga nas trevas. Lembra que eu falei que a palavra peste significa praga? Então, lá atrás, eu falei sobre a praga que atinge o gado. Agora a praga aparece novamente no quinto demônio, só que é um outro tipo de praga. A praga que se propaga nas trevas. Você quer saber o que significa a palavra trevas no original hebraico? A palavra trevas nesse texto aqui do Salmo 91, por incrível que pareça, está escrito falta de receptividade espiritual.
Respira fundo para meditar nisso. Peste que se propaga nas trevas, que é o quinto demônio do Salmo 91, é praga que atinge quem está desligado espiritualmente. Quem está desativado. Aqui fala da importância da ativação profética constante. E mais uma vez eu digo, trevas, a palavra trevas não tem nada a ver com escuridão. Entenda isso, preste atenção nisso. Escuridão é falta de claridade. Trevas é falta de luz. Claridade tem a ver com uma lanterna acesa, com uma lâmpada acesa, com o sol que ilumina. Isso é claridade. Luz tem a ver com Jesus, com o governo do Espírito Santo na sua vida. Vós sois a luz do mundo. Haja luz. Então, trevas, tem gente que está com a luz acesa e está em trevas. Tem gente que está com um lugar com 10 holofotes virados para a cabeça dele, mas está em trevas. Porque trevas é falta de receptividade espiritual, não tem nada a ver com claridade. A peste que se propaga nas trevas é um outro tipo de peste, é um outro tipo de doença, de enfermidade espiritual, ou às vezes até mesmo emocional, ou às vezes até mesmo física, que pega quem está desativado espiritualmente, quem está fora do alinhamento com Cristo, com a palavra, com a oração. Gente que não ora, gente que não está ativado, gente que está desligado no mundo espiritual, gente que não congrega, ausência de luz, como diz o apóstolo Dantas, isso é trevas. Medite nisso. Número 6, sexto demônio no Salmo 91. O sexto demônio é a mortandade que assola ao meio-dia. Esse demônio aqui, a palavra mortandade no original significa destruição daquilo que foi construído. Gente, prestem muita atenção nessa linha de raciocínio. Mortandade é destruição daquilo que foi construído. Agora, quando é que vem esse espírito de destruição daquilo que você construiu? No meio-dia. E a palavra meio-dia aqui no original significa metade do processo. Prestem atenção. Destruição, mortandade que assola ao meio-dia significa o demônio que vem destruir aquilo que você está feliz porque está dando certo, mas ainda está na metade do processo. Entende isso? Você começa a orar em línguas, você está feliz da vida. Quando você chega no meio do período, o apóstolo Ricardo mandou orar 1 hora em línguas. Quando você chega em meia hora de oração em línguas, alguma coisa acontece e te trava no meio, metade do processo. Você começa a estudar para um concurso. Quando você chega no meio dos estudos, você desanima. Você começa a fazer uma faculdade. Quando chega no meio da faculdade, no segundo ano da faculdade, o que acontece? Você desanima. No começo você está animadíssimo, mas no meio você desanima. Você começa a pagar uma prestação, e você paga a primeira, a segunda, são 12 prestações. Quando você chega na quinta, na sexta prestação, o que acontece? Você abandona, você larga. Você começa a construir uma casa. Coisa mais triste que tem, gente, é quando você passa na rua e você vê uma casa que foram construídos os alicerces, as paredes estão até a metade e a casa foi abandonada, a pessoa desanimou no meio. Então esse é o espírito do meio. Por quê? Porque o meio é um ponto de vulnerabilidade. Entenda isso. Dificilmente você vai encontrar uma igreja que o culto semanal é na quarta-feira. Os pastores mais inteligentes, eles evitam botar... Desculpe a palavra inteligente, não estou dizendo que os outros são burros. Os pastores mais alinhados com essa palavra, eles evitam botar culto na quarta-feira. Por quê? Quarta-feira é o dia em que as pessoas estão mais frágeis e desanimadas. Segunda-feira começa, segundou, a semana vai ser vitória, a palavra do culto foi tremenda. Aí vem terça, quando chega quarta é o meio. A pessoa fala, ai, quer saber, eu estou cansado, estou desanimado. Chega quinta, começa a vir o ânimo de novo. Tá chegando sexta, sábado, sextou, entendeu? Então, quarta-feira é o meio. É o lugar onde você tem que ter muito cuidado com a mortandade que assola ao meio-dia. O meio dos processos.
Você começa o dia feliz da vida, chega no meio do dia, você fala assim, quer saber, não sei porque eu estou tão desanimado, vou largar tudo que eu comecei. Então fique atento. Já percebeu que no meio-dia a gente fica meio desanimado? Você que trabalha, você fala, meu Deus, meio-dia, esse dia não acaba nunca, aí começa a murmurar, começa a amaldiçoar. É esse demônio. Mortandade, destruição, que ataca no meio do processo. E o sétimo demônio. Sétimo demônio, para mim, gente, ontem eu ministrei uma pessoa individualmente sobre isso, um discípulo, não é? Muita gente me pede discipulado individual, apóstolo, me dá aconselhamento, apóstolo, responde minhas questões. Eu priorizo a fazer atendimento a quem está oficialmente debaixo da nossa cobertura espiritual, senão eu não tenho tempo. É claro que vocês que têm me acompanhado sabem que eu respondo todo mundo, mas alguns eu faço atendimento mais avançado. Por quê? Porque oficializaram estar debaixo da nossa cobertura ou como profissão, né? Colocou a sua profissão debaixo da nossa cobertura, colocou sua empresa debaixo da nossa cobertura. Outros colocaram seus ministérios debaixo da nossa cobertura, e aí eu posso me dedicar mais a dar alinhamentos. Mas eu me esforço a atender a todos. Deus sabe como eu tenho me esforçado. Até aqui eu estou vendo vocês escrevendo, fico doido para responder, só não posso quebrar o raciocínio. Então vamos lá. O sétimo demônio. Esse ontem eu fiz um atendimento individual com um discípulo. A Bíblia diz assim: praga alguma chegará na sua tenda. Gente, no segundo demônio falou de peste, que a palavra original é praga. Depois foi falado no quinto demônio, foi falado de peste que se propaga das trevas, que a palavra original é praga. Agora no sétimo demônio, na tradução está escrito praga alguma chegará à sua tenda. Nesse caso, a palavra original não é praga. Não é praga. Nesse caso aqui não tem nada a ver com doença, com praga, com peste, com covid, nada disso. O sétimo demônio, praga alguma chegará à sua tenda. A palavra original para praga é desgraça. E a palavra tenda no original significa o lugar de tabernáculo. Olha que legal. Então, o sétimo demônio aqui está dizendo: desgraça alguma chegará no seu tabernáculo. O que é tabernáculo? É você. Você é um tabernáculo. Você é um átrio, um lugar santo e um santo dos santos. Você é tabernáculo de Deus. Você é morada do Altíssimo. Então, desgraça alguma chegará em você. Agora, que demônio é esse que se chama desgraça? Ah, desgraça é eu perder um filho. Meu Deus, isso é uma desgraça. Claro que é. Mas desgraça é algo mais sutil do que você pode imaginar. Porque desgraça, o sétimo demônio, nada mais é do que sair da graça. Sair da graça é desgraça. Então, muitas vezes, esse sétimo demônio ele te pega sem você perceber, porque ele te tira da graça. Você estava na unção, meu irmão, você acabou de assistir uma live, você saiu do culto, você estava ativado. É igual eu com a minha esposa, que a gente ora, às vezes, 3, 4 horas em línguas. Uma unção, irmão, que todo dia de manhã aqui em casa é uma unção. Às vezes, depois que terminou, uma palavra, uma bobeira, uma situação, a gente sai da graça. Sai da graça. E sai por bobeira, sai da graça. Desgraça é sair da graça. Agora, qual é o problema de sair da graça? Porque se você saiu da graça, meu irmão, você saiu de tudo. A graça, ela é o Novo Testamento inteiro. A graça é você receber aquilo que você não tinha direito de merecer. A graça é o favor imerecido. A graça é o direito de Jesus pelejar por você mesmo com suas falhas. É o direito de, mesmo você tendo brechas e ilegalidades, Jesus entrar como advogado no mundo espiritual e falar assim: ninguém toca nele porque ele é meu filho e eu o escolhi. E ele está debaixo de graça. E os que estão debaixo de graça não estão debaixo da lei. E o pecado não terá domínio sobre eles.
A graça fala sobre merecimento mesmo não sendo merecedor. Isso é graça, irmão. Graça é você falar, olha, tem uma causa na justiça de um pecado que eu cometi, mas eu já me arrependi e Jesus vai me livrar. Olha, eu não mereço ser rico porque eu não estudei para isso, porque eu não empreendi para isso, mas Jesus prometeu e eu vou ganhar uma casa, Deus vai me permitir construir uma casa. Isso é graça. Graça é você ir para o céu. Agora, o espírito da desgraça, ele é especialista em te tirar desse alinhamento. Te tira da atmosfera da graça. Praga alguma chegará à sua tenda. Então, esses são os 7 demônios do Salmo 91. É importante, para a gente finalizar essa linha de raciocínio, queridos, que junto com a denúncia desses 7 demônios que Moisés deixa para nós aqui, ele dá alguns códigos de blindagem. E aqui que está. Eu vou compartilhar com você alguns códigos de blindagem. Na verdade, são 3 códigos. Primeiro código de blindagem: habitar onde o Altíssimo mora. Será que você poderia habitar no lugar onde Deus mora? A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Em outras palavras, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, em algumas traduções. Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Você morar na casa de Deus, irmão. Não estou falando de igreja, não. Congregar é importante, mas tem gente que pensa que o fato de estar na igreja, a pessoa mora na casa de Deus. Eu estou falando de assentar com Cristo nos lugares celestiais. Efésios diz, nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. A palavra original lá em Efésios diz, nós estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Sabe o que significa isso? Você está dentro do ventre de Cristo. Você está dentro de Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia fala muito sobre estar em Cristo. Então, quando a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que é o esconderijo do Altíssimo? É você entrar dentro de Jesus. Irmão, me diz qual demônio vai te procurar dentro de Jesus? Qual é o capeta que vai ter coragem de entrar dentro de Jesus para te procurar? Então, já o primeiro código é esse, irmão. Assente com Cristo. Isso é literal. Eu entro aqui, eu sento na minha cadeira aqui, eu falo, Senhor, eu estou assentado contigo nos lugares celestiais, desse lugar eu não saio, Pai. Se você ler Cantares capítulo 5, você vai ver que enquanto a noiva estava dentro do lugar secreto, ela estava blindada. Cantares 5 é tremendo. Mas quando ela saiu, os demônios pegaram ela, violentaram ela, rasgaram a roupa dela. E ela diz, se alguém encontrar meu amado, peça para ele vir me socorrer, porque ela saiu sozinha. Amém, gente? Então, primeiro código, habitar no lugar onde Cristo mora, habitar em Cristo. Segundo código de blindagem, no Salmo 91, verbalizar o Senhor como protetor. Em breve eu vou fazer uma série de lives aqui sobre como você invocar Deus em cada um dos seus nomes. Mas essa daqui é especial. Verbalize o Senhor como seu protetor, porque está escrito o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor. Escuta isso, verbalizar. Diz do Senhor, tu és o meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio. Então você precisa aprender a verbalizar isso. Quando você começa a se sentir atacado pelos demônios do Salmo 91, você tem que começar a dizer, tu és, Senhor, o meu refúgio, tu és o meu baluarte, o Senhor é o meu Deus em quem confio. Eu declaro isso, eu verbalizo isso no mundo espiritual, eu ativo essa palavra. A sua palavra, ela começa a fluir no mundo espiritual e afastar esses demônios. Tanto que no verso 9, porque o direi do Senhor está escrito no verso 2. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio. No verso 9, ele vai dizer que funcionou. Olha que lindo o verso 9. Pois disseste,
O Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada. Por isso nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à sua tenda. Então, a importância do verbalizar. Entendam isso. E o terceiro código de blindagem é você confiar. Gente, eu preciso falar isso. E que vocês tenham humildade e sabedoria para receber. Confie na proatividade dos anjos. Eu sei que algumas linhas, inclusive de amigos meus, defendem que você pode dar ordem para o anjo fazer isso, fazer aquilo. Mas olha, se você entra num nível mais elevado, o nível mais elevado, o nível de orar em línguas 3 horas por dia, 4 horas por dia, o nível de você abrigar no esconderijo do Altíssimo, você não precisa dar ordem aos anjos, porque o Senhor ativa a unção de proatividade dos anjos. Olha o que está escrito, gente, no Salmo 91, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha o anjo da guarda aqui, irmão. Olha o anjo da proteção aqui. Quem que deu ordem a eles? O Senhor. O Senhor libera. Eu sei que é muito excitante essa ideia de você poder chamar um anjo. Eu acho legal. Mas, irmão, vocês não têm ideia. Eu estou aqui falando com vocês, os anjos estão fazendo um monte de coisa aqui. Sem eu falar nada. Porque é um outro nível de governo. Imagina um rei sair do trono para ficar dando ordem para todo mundo no palácio. Ele não dá ordem, não. O rei, ele está no trono e todo mundo no palácio já sabe suas funções. Você é um rei e o Senhor é o rei dos reis. Os anjos, eles são conservos que trabalham numa proatividade espiritual. Eu até quero avisar para vocês, gente, já estou agendando, não vai demorar, vai ser daqui a algumas semanas. Nós vamos ter a Escola de Profetas aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Se você tem interesse de participar, já vai dando seu nome que eu vou começar a dizer como é que vai funcionar, qual vai ser a data, qual vai ser o valor. E você vai entender coisas sobre isso, vai ser um tempo de ativação. É o nosso Prophetic Day, o dia de ativação profética, um dia inteiro, onde você vai começar 6 da manhã e vai até 3 da madrugada, onde nós vamos ativar você profeticamente. E você vai entender que existe um mover proativo dos anjos na vida daqueles que fluem na unção do Salmo 91. Tá ok? E para finalizar, eu quero deixar uma chave especial para vocês aqui, gente. Essa aqui, para mim, eu achei muito, muito bonita essa chave. Que está no Salmo 91, no versículo 15, penúltimo versículo. Ele diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Presta atenção. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Essas duas palavras finais agora. Livrá-lo-ei e o glorificarei. A palavra livrar-lo-ei aqui, ela no hebraico é shalat. Essa palavra tem origem em duas palavras. Yasha, que significa libertar, e Yeshua, que significa o libertador, ou Jesus. Então, quando diz aqui, ele me invocará, eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele, e livrá-lo-ei, aqui está inserindo Jesus como libertador no processo da sua vida. Tanto que no final vai dizer assim, no último versículo, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A palavra salvação aqui no original é Yeshua. Eu lhe mostrarei Yeshua. Só isso, está claro isso. O Salmo 91 termina com a palavra eu lhe mostrarei Yeshua, lhe mostrarei a minha salvação. Bom, então, como eu disse, o Salmo 91, versículo 15, ele termina com duas palavras, livrá-lo-ei
que fala de Yeshua, e termina com o glorificarei. Eu queria deixar essa unção final para você aqui. A palavra glorificarei, ela é a palavra kabad, que tem origem na palavra kavod. Ela está conectada a um outro salmo que diz, deixa eu ver se eu tenho ele aqui escrito, é o Salmo 8, versículo 5, se eu não me engano, não lembro bem, deixa eu confirmar. Salmo 8, estou abrindo aqui, versículo 5, exatamente. Olha só, Salmo 8, versículo 5. Fizeste-me, no entanto, um pouco menor do que Deus. Algumas traduções dizem que o Senhor fez-nos menores do que os anjos, mas é a tradução errada, porque a palavra aqui é Elohim. Fizeste-nos, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra nos coroaste. Quando nós fomos criados, Deus nos coroou com glória e honra. Glória e honra é uma unção de governo, é uma unção de exaltação, de glorificação, de Deus te colocar como cabeça e não cauda. Isso foi perdido por causa do pecado. Mas quando você foi criado, você foi feito um pouco menor do que Deus e foi glorificado de glória e honra, no Salmo 8,5. E o Salmo 91, ele terminou quando nós clamamos o Salmo 91 dizendo isso. Então no versículo 15, ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, que aqui fala de Yeshua, e o glorificarei. A palavra glorificarei está conectada ao Salmo 95, de glória e honra nos coroaste. Deus, ele vai afastar da sua vida os demônios do Salmo 91, vai te dar Yeshua, vai mostrar a salvação e vai te colocar novamente a glória e honra. Se você entrar no alinhamento de o esconderijo do Altíssimo, e se você disser do Senhor, ele é o meu refúgio, o fluir dos anjos proativo na sua vida e todas as outras coisas que foram declaradas. Está aí o nosso estudo sobre o Salmo 91, não apenas como estudo, mas como um código para você meditar, orar e ativar na sua vida. Amém, gente? Lembrando que isso aqui faz parte de uma série com mais de 40 lives que já estão no YouTube. Quem quiser receber a playlist completa desse conteúdo, deve me chamar no WhatsApp. Em algum lugar aqui você vai achar meu WhatsApp ou meu site. Me chame dizendo que você quer a playlist e que quer participar dos nossos grupos também. Termino por aqui. Hoje, às 18 horas, para quem não sabe, essa live está sendo filmada aqui dia 24, hoje dia 24 de junho de 2020. Estou filmando pela manhã, mas hoje às 18 horas voltaremos aqui com o pastor Roberto Marinho. O pastor Roberto Marinho, ele é um adorador, é um arpista, especialista em tanger e adorar e criar a atmosfera de unção. Tanto que o ministério dele se chama Atmosfera de Adoração. E o tema da live de hoje é como criar um ambiente de glória e uma atmosfera de adoração para atos proféticos, guerra espiritual, curas, milagres, decretos, orações, ativações, pregações. Tá bom? Gente, eu vou dar 3 minutinhos aí para quem quiser fazer alguma pergunta. E vou finalizar a live, que já o tempo está terminando. Quem quiser perguntar então agora, fique à vontade. Vou ver aqui, se não tiver pergunta eu paro. Eu só estou dando um tempinho. Onde eu posso comprar uma Bíblia hebraica? Depois eu vou fazer uma live explicando como eu tenho essa Bíblia hebraica no computador. É difícil de instalar. Estou vendo aqui o comentário de vocês, gente. Pessoais agradecendo. A live vai ficar salva no YouTube, viu, gente? Para vocês assistirem. Vai entrar aí como live 42, se eu não me engano, da nossa playlist. Com o tema ativação através do Salmo 91. Bom, se não tem dúvidas,
eu me sinto lisonjeado, significa que vocês entenderam, que vocês aprenderam bem, que foi claro para vocês. Pronto. Apóstolo, veja a minha vida, repetições, faço votos, jejuns, existem marcadores. Aí é um outro assunto, né, sobre ciclos. Gente, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ative. Fique na paz do Senhor. Às 18 horas, vocês podem me chamar. Alguém está comentando, aliás, às 18 horas estarei em live. Alguém está comentando que quer comprar meu livro Davi Apostólico. Me chamem em reservado. Vocês podem adquirir 3 coisas que eu tenho. Meu livro Davi Apostólico, que é R$60. O kit com todos os meus e-books, que são mais de 10. O kit é R$100. Você pode comprar também nossos cursos online. Nós temos vários cursos online de várias áreas de libertação. Mas é só falar comigo em reservado e eu explico. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.